Olá, olá. Eu sou Helena Martins, advogada. Estou aqui falando sempre por direito para dentista com vocês. E quero falar hoje sobre rotina jurídica segura para dentistas, médicos e clínicas. O que é, né, a tal da rotina jurídica segura? Todo mundo me pergunta aí sempre que me encontra, me manda um comentário. Sabe aquela história? Trabalhe com o que você ama e nunca mais vai ter que trabalhar? Quantos você não ouviram falar sobre isso uma vez na vida? Né? Todo mundo ouviu isso. Gente, rede social, isso é muito comum. Mas eu vejo muito nos atendimentos vários profissionais que meio que se frustraram com essa ideia de trabalhar com o que você ama. Escolhe, claro, a profissão, a maioria de nós escolhe pelo amor à profissão, amor ao odonto, amor à medicina, amor ao direito. Mas ao longo da vida, como profissional liberal, vai verificando que somente a técnica, né, de ter um bom atendimento, de ter um bom tratamento, não é suficiente para ter uma vida tranquila, harmoniosa com os seus pacientes, com a vida profissional satisfatória. Por quê? Descobre que tem que entender de marketing, tem que entender de gestão, tem que entender de financeiro e também tem que entender de rotina jurídica segura. Sabe qual é a questão? Que muitos profissionais só se preocupam com rotina jurídica segura quando de fato tem um problema, um processo judicial. E já vai chateado essa questão. Mas eu falo que pensar numa rotina jurídica segura é bem antes disso, é justamente para evitar essas questões. E o que é isso? É uma série de protocolos que se cria para trazer segurança, tanto ao profissional que trabalha para outra pessoa, em consultórios particulares ou não. O que é este tal de rotina jurídica segura? É uma série de protocolos a partir da conversa, de entender como é que esse profissional trabalha, seja ou profissional clínica, se trabalha de forma particular, se trabalha para outra pessoa, se tem parceiros, se não tem parceiros, como é que é a situação de trabalho dessa pessoa, o que ela almeja enquanto profissional. Você cria uma série de protocolos jurídicos, mas com aplicação prática. Não é simplesmente você trazer lá, faça isso, faça aquilo. Algo que se aplique, que seja normal se fazer no dia a dia de vocês, que eu sei que é corrido, certo? Essa é a tal da rotina jurídica seguros, que para mim é baseado, na verdade, em três pilares. E eu vou contar para vocês aqui agora quais são os três pilares que eu acredito realmente, veemente. Primeiro, entender direito. Para entender direito, minha gente, não é esse negócio de eu vou fazer um curso de direito, uma pós-graduação em direito médico, odontológico. Não. Você tem que entender as regras do jogo. O que é responsabilidade civil? O que me implica essa responsabilidade? Como é que eu posso evitar ela? Como é que eu devo tratar o meu paciente? Quais são os meus direitos? Quais são as minhas obrigações? Quais são os direitos do paciente também? E os deveres que ninguém lembra que esse paciente tem? O que eu preciso fazer para me precaver? Lei Geral de Proteção de Dados, como é que eu lido com o colaborador, se é por percentual, qual é o contrato que eu tenho que entender, como é que eu uso o termo, quando é que eu não uso o termo de consentimento, como é que essa questão de uso de imagem, Lei Geral de Proteção de Dados, como é que eu protejo os dados, como é que eu não protejo, como é que ele me cede alguns dados dele, como é que eu devo proteger. É uma série de situações que você tem que entender as regras do jogo. E não somente quando dá o problema. E isso tem que ser personalizado, tá? Você tem que entender as regras que funcionam para você. Existe uma regra para cada pessoa? Não. É porque existem regras gerais e entendimentos jurisprudenciais de tribunais, de conselhos e tudo mais, que se aplica a cada tipo de profissional, cada tipo de atividade que se realiza. O segundo tópico, pilar, que eu chamo, né? É o tal de documentar. A gente fala assim, eu tenho que documentar, esse calhamaço de papel, como é que eu vou juntar, como é que eu vou resolver, como é que eu vou organizar isso? Não adianta reclamar, minha gente, tá? Pensar em solução, focar em solução. Primeiro que boa parte da sua documentação pode ser um registro digital, eletrônico, tá? Há meios de a gente resolver isso de forma mais simples. A ideia é, você tem que ter registro. O primeiro registro fundamental que você tem, inclusive um dever de ético, né? A maioria dos conselhos da área de saúde fala registrar prontuário, atendimento clínico, anamnese, exames, o registro diário, evolução clínica. Quem é que faz isso? A maioria negligencia. Coloca lá, atendido, forma genérica, dentital, que nem você depois vai entender o que aconteceu. Não é verdade? Esse é um registro fundamental. Mas eu também reputo importantíssimo o contrato. O termo de uso de imagem, o termo de consentimento para cada procedimento, e uma série de outras documentações que somente
analisando o caso de cada profissional, que é importante a gente entender o que serve, o que funciona, o que realmente é necessário para cada profissional, para você também não ter aquele calhamaço de kit, de documentos, que não é aplicável a você. Beleza? E o terceiro pilar, não menos importante, treinar a equipe. Todo mundo sonha com a equipe alinhada, que queira crescer junto com você, que já achar esse profissional pronto. Mas a verdade é, minha gente, ninguém nasce pronto. Se você não sabe as regras do jogo, eu te disse que o primeiro pilar é você entender direito, saber as regras do jogo, como é que sua equipe vai saber? E ainda que ela tenha uma boa noção, que ela seja um excelente profissional já com experiência, ela tem que entender a sua rotina. Você tem que treinar essas pessoas que trabalham com você para a sua rotina. Isso é fundamental. Todos esses três pilares, que é entender direito, documentar, treinar a equipe, que vai dar a questão da rotina jurídica segura. E por que isso? Porque isso cria bons relacionamentos, traz confiança. Muita gente acha, né, que fazer isso vai ser muito burocrático, vai ser chato, que o paciente não vai entender, que ele quer uma coisa mais rápida. Sim, a gente quer rapidez. A gente também quer segurança. A gente quer confiar no profissional que a gente está contratando. E toda essa rotina, quando aplicada, né, vai se tornando natural. Se tornando natural, ele vai sentir confiança. Mas, claro, cada profissional decide o que quer da sua vida, né? Você quer continuar fazendo como sempre fez, apagando os incêndios do dia a dia, reclamando que não deu certo, ou pensar agora na rotina jurídica segura? Pense direito sobre isso, comente aí, se tiver dúvida, pode me mandar, e ou então procure um profissional de sua confiança. Eu estou aqui sempre alertando. Pensar em direito é agora, é necessário. Não é porque, eu quero vender meu peixe, não. É porque é fundamental todo profissional. Beleza? Se não se inscreveu ainda, se inscreve, curte, compartilha. Também vai lá no meu Instagram, helena.martins.tv. Vai ser um prazer ter vocês lá. Até mais.